Deus te abençoe com isso. Obrigado, pastor Glauber. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Obrigado, Glauber. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Já vou tomar minha água aqui porque tá. Apocalipse 21. Pregar em Apocalipse é um desafio muito grande. Eu tenho pouquíssimos sermões em Apocalipse devido à sua complexidade. Às vezes a gente foge um pouco dele, mas qualquer ponta solta que ficar, dificuldades aí que eu não tenha conseguido suprir teologicamente falando, Glauber está aqui, pergunte para ele depois. O Sandro também. Sandro, eu tive um intensivo de escatologia com o Sandro quando eu era adolescente, não sei se ele lembra, e foi muito marcante. Mas é um livro que é sempre desafiador. Desafiador na sua complexidade, desafiador na sua mensagem, mas infelizmente nós nos perdemos muito nos detalhes de Apocalipse e não damos às vezes a devida atenção à mensagem central de Apocalipse, que é uma mensagem de ânimo e esperança. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem de ânimo e de esperança. Eu amo muito teologia sistemática, escatologia, e eu não sou da turma que acha que ela é ruim, mas por vezes quando nós tentamos trazer a teologia para o texto, não fazer que o texto traga uma teologia, a gente perde muito do sabor do texto bíblico. Nós perdemos muito daquele que nós chamamos de sentido autoral, né? Então, ler Apocalipse, principalmente se você conseguir ler ele de uma vez só, sem ir para outros recursos, simplesmente lê-lo como uma revelação que foi dada de uma vez só, lê-lo do começo ao fim, você vai gastar talvez 1 hora, talvez até menos, dependendo da sua velocidade de leitura, e você vai ver o quanto o próprio Jesus, porque é Apocalipse de João, mas na verdade é uma revelação de Jesus. O próprio Jesus está falando na maior parte do tempo no livro, nos traz uma injeção de ânimo. Uma injeção de ânimo. Apocalipse, como diz Carlos Oswaldo, é uma narração simbólica, mas de uma história futura e literal. É também uma apresentação de um triunfo definitivo de Cristo na era escatológica. Ou seja, é um livro sobre lutas atuais daquela época, daquele povo ali, que estavam vivendo, mas lutas atuais que espelhavam lutas futuras. A luta de Deus contra o mal, cuja vitória do Messias, de Cristo Jesus, é uma vitória que é certa. Lembrando que o contexto em que o povo que recebeu Apocalipse pela primeira vez, recebeu esse livro pela primeira vez, era um contexto de perseguição. Eram irmãos em Cristo Jesus, irmãos nossos que estavam sendo perseguidos ferozmente pelo Império Romano. As dores, as lutas que eles estavam passando, eram dores por vezes que talvez nós aqui nunca iremos experimentar. Nunca iremos experimentar. Mas muitos irmãos nossos hoje em dia, principalmente na Ásia e no Oriente Médio, têm enfrentado perseguições como essa. Então, meus irmãos, imaginem para nós como é difícil nós continuarmos animados em crer em Cristo, em adorar a Cristo, servir a Cristo, com as nossas dores brasileiras, né? Com as nossas dores brasileiras, com a nossa política, com a nossa saúde, com a nossa economia, com os nossos problemas familiares. Todos esses são problemas reais, muito reais.
Mas imagina, além de tudo isso, você ser forçado a dizer que Jesus Cristo não é o Senhor, mas que Domiciano é o Senhor, que era o imperador dessa época. Imagine você ter a sua vida em jogo por causa da sua fé. Então esse é o contexto, na intenção de estimular. Apocalipse foi escrito para estimular submissão a Jesus e adoração a Jesus, revelando a sua transcendência divina. Jesus é Deus, plenamente Deus. E o livro de Apocalipse nos ensina o seu controle soberano sobre as igrejas e seu triunfo final sobre a iniquidade. O Apocalipse, então, irmãos, é uma revelação de Jesus como alguém que é soberano e que vence o mal. É uma mensagem de que Jesus Cristo é o juiz de todo o mundo e que Ele exige submissão a Ele, submissão e adoração a Ele. Então, preparados agora a respeito desse propósito, essa mensagem central, esse propósito do livro, vamos ao texto bíblico. Espero que vocês leiam agora o texto bíblico e ele fique mais colorido para os irmãos. Capítulo 21, versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar brevemente. Senhor, dai-me da tua graça, Senhor. Senhor, que nós tenhamos aqui hoje uma expectativa profética de ouvirmos a Ti, ouvirmos a Tua voz. Que os meus pecados, as minhas falhas não sejam um impeditivo, uma barreira para que os meus irmãos Te escutem, mas que apesar de mim o Senhor me use para a Tua glória. Eu estou totalmente entregue à Tua palavra, Senhor, e que o Senhor fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa noite é o futuro dos que têm sede de Deus. O futuro daqueles que têm sede de Deus. Apocalipse, eu creio, é o livro do futuro. E ele está mostrando um futuro para dois tipos de pessoa. Um destino e um destino eterno para dois tipos de pessoa: os que têm sede de Deus e os que não têm sede de Deus. E embora o texto nomeie aqui o futuro daqueles que não têm sede, eu quero trabalhar com os irmãos sobre o futuro dos que têm sede de Deus. E a ideia central que eu queria destacar com os irmãos é que o futuro dos que têm sede de Deus é habitar plenamente com Ele, sem choro, angústia e dor. O futuro daqueles que têm sede de Deus é habitar plenamente com Deus, viver com o próprio Deus, sem choro, angústia e dor. Mas quando nós pensamos em futuro,
quando nós pensamos num ponto da história que está lá, que não está aqui, nós talvez perguntemos: onde será esse futuro? Onde será esse futuro? Como será esse futuro? Quem nos garante esse futuro? E para quem é este futuro? Então eu quero responder essas 4 perguntas sobre o futuro. Este futuro que está dito aqui em Apocalipse 21. Onde será esse futuro? Como será este futuro? Quem nos garante esse futuro? E para quem é este futuro? Então, meus irmãos, primeira pergunta: onde será este futuro? O texto é claro como um cristal. Num mundo renovado e com pessoas transformadas em Cristo Jesus. Este é onde será o nosso futuro. O local do nosso futuro e a população desse futuro. A população desse futuro. João, após receber todas as profecias dos selos, das trombetas, das taças, a vitória do Messias, o milênio, receber a respeito do trono branco, ele agora tem essa visão de novos céus e nova terra descendo do céu. E essa visão é de uma criação restaurada, completamente restaurada. E a linguagem que ele usa aqui, e João já fez isso no seu evangelho também, onde ele, de uma maneira muito parecida com Gênesis, ele usa uma linguagem mosaica de Gênesis ali. Em Gênesis 1 ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele está falando aqui também de algo parecido com Gênesis 1, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aqui ele está falando de novos céus e de nova terra, e também de um mar que já não existe. Percebam esse contraste. Eu não sei ao certo por que fala aqui neste novos céus e nova terra, o mar não existe. Vou ser humilde com os irmãos de dizer que o que eu acho que talvez seja, é para destacar que, ao invés de uma presença pairante de Deus, porque fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, talvez seja para destacar que, ao invés dessa presença pairante de Deus por meio do Espírito, na nova criação a presença de Deus será plena. Será plena. Será tudo uma coisa só. Mas é uma possibilidade. Também pensei que talvez pudesse ser por conta de o nosso Jesus Cristo ser a fonte de águas vivas e não precisar de mais nenhuma água, não sei. Apocalipse mexe com com a nossa criatividade, né, Glauber? E às vezes a gente, né, mas não vamos fugir do que está claro. O que está claro no texto é que haverá uma restauração cósmica, haverá um novo céus, uma nova terra, e o local de habitação de Deus, ele desce da terra. E essa cidade santa que desce, ela é uma cidade que, como diz Pedro, ela é composta de pedras vivas. O que desce do céu, ataviado como uma noiva, é ninguém mais, ninguém menos do que o povo de Deus, do que a igreja de Jesus Cristo, fazendo uma coisa só. Então, irmãos, como nós vemos também em Gênesis, o Éden sendo esse local de habitação, agora nós vemos uma cidade composta por todos os santos de todas as eras. É o local de habitação renovado e aprimorado. Os santos de Deus já estão nessa cidade, porque o símbolo que é utilizado para descrever a beleza dessa cidade é o símbolo utilizado para descrever a nós mesmos, a noiva de Cristo. Na nova criação, o povo de Deus, a habitação deste povo e a habitação de Deus com o seu povo parecem ser uma coisa só. Ele fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
Ou seja, é uma presença de Deus, é uma plenitude da presença de Deus, que nós não estamos vivendo agora ainda. Então, olhe para o futuro, tenha essa esperança. Irmãos, a maior dificuldade de nós crentes é termos uma esperança escatológica, porque a gente fica muito preso com as coisas dessa terra. Olha o que Deus tem reservado para nós em Cristo Jesus: novos céus e nova terra, e uma habitação plena com o próprio Deus. Irmãos, nós não deveríamos valorizar tanto as coisas materiais desta vida. Tudo isso que nós temos vai passar. Mas você percebeu que nessa nova terra, nesses novos céus, nessa nova era, neste novo local, existe algo que nós já temos aqui? Vocês perceberam? O que há nestes novos céus, nova terra, que nós já temos aqui? Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Ou seja, nós já estamos vivenciando isso agora, aqui mesmo. Perceba a importância do culto. Como o culto ele é um já e ainda não. Como o culto é você experimentar a glória eterna, porque nós estamos na presença de Deus e na presença dos santos de Deus, na comunhão dos santos de Deus, dos filhos de Deus. Então, meus irmãos, invista naquilo que é eterno. E o que é eterno nessa vida? O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o seu povo, as pessoas do povo de Deus. É algo que está aqui, mas que também já está aqui. Nós já estamos experimentando isso. Então, irmãos, investir no seu relacionamento com Deus, investir no seu relacionamento com o povo de Deus, amar pessoas, servir as pessoas, servir a igreja do Senhor, servir no reino de Deus, evangelizar, anunciar a palavra, ajudar, fazer com que as coisas aconteçam dentro do reino de Deus, dentro da igreja, dentro do povo, missões, tudo isso está aqui na Nova Jerusalém e já está aqui diante de nós. Essas são o que nós chamamos de coisas eternas. Não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é o nosso emprego. Tudo isso vai passar. Mas eu vou ver vocês lá. Então, o que eu tenho com vocês aqui é eterno. Mas como nós, infelizmente, concentramos as nossas atenções, as nossas emoções, as nossas afeições em coisas que são passageiras, enquanto Deus está nos dando ânimo, Deus está nos encorajando, dizendo: haverá novos céus e nova terra. Você não gosta da sua casa? Talvez não, né? Mas essa casa aqui, Jesus fala: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E Ele fala que Ele nos levará para este lugar, para vivermos com Ele para todos os sempre. Então, a primeira pergunta: onde será esse futuro? Qual o futuro daqueles que têm sede de Deus? É um futuro no mundo renovado e com pessoas transformadas em Cristo Jesus. Então, todo o mal que você vê, porque você vive num mundo caído e num mundo com pessoas caídas, isso não existirá absolutamente mais. Não existirá absolutamente mais. Nós não teremos uma terra caída e pessoas caídas, muito menos pessoas caídas nos governando. Nós teremos um local, uma habitação completamente restaurada,
e teremos pessoas completamente santas, glorificadas. Este é o nosso futuro. Porque o futuro dos que têm sede de Deus é habitar plenamente com Ele, sem a presença e os efeitos do pecado e também dos pecadores. E qual a segunda pergunta que este texto responde? Como será esse futuro? Como será então esse futuro? Há novos céus, uma nova terra, o mar já não existe, e a nova Jerusalém desce do céu, ataviada como noiva. E o versículo 3 fala: então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seus povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A visão agora vem por outro sentido. Ele estava vendo, agora ele começa a ouvir. João não apenas vê, mas passa a ouvir detalhes deste novo lugar. A voz é vinda do trono. De qual trono? Do trono branco. Apocalipse 20. É um trono de julgamento. Deus tinha aqui, no trono branco, feito o seu juízo, destinando para o lago de fogo a morte e o inferno. Então aqui agora é a sentença daqueles que não foram para o lago de fogo e inferno. E qual é a sentença que Deus do seu trono dá para aqueles que estão em Cristo Jesus? A sentença que Deus nos dá é a presença plena de Deus para todo sempre. É isso que vem do trono de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presença plena de Deus para todo sempre. O contraste aqui é exorbitante. Se você olhar qual é o futuro daqueles que foram, daqueles que estão aqui sobre o trono branco, estão sendo julgados. Vamos voltar lá. Versículo 11 do capítulo 20. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí deste trono, que está lançando essas sentenças, ele fala assim: sai do trono, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, Deus habitará conosco. É uma presença que até o momento, irmãos, nós podemos experimentar, sim, mas essa presença aqui será diferente, e perceba, irmãos, como o nosso destino foi completamente transformado em Cristo Jesus. Por termos o nome no livro da vida, que foi Deus quem escreveu, porque foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos salvou em Cristo Jesus, e Ele que nos faz perseverar até o fim. Por graça, totalmente por graça, perceba, nós poderíamos ter ido para o lado de fogo e enxofre. O que Deus escolheu? Habitar conosco. Isso não é motivo para agradecermos a Deus? Isso não é motivo para sermos gratos ao Senhor por tão grande amor e por nos dar um futuro completamente diferente da maior parte das pessoas? Como isso é extremamente maravilhoso. E o 4, um dos versículos mais lindos das Escrituras: e Ele lhes enxugará dos olhos
toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, o efeito desta plenitude da presença de Deus é a eliminação total de todo e qualquer sofrimento. Ou seja, nós estamos ainda sofrendo, nós estamos ainda com dores, padecendo, porque nós ainda não estamos nessa presença plena de Deus, mas um dia nós estaremos, e tudo isso que nós estamos sofrendo vai passar. Todos os efeitos do pecado são completamente eliminados pela glorificação do nosso novo estado e da nossa nova maneira de relacionamento com Deus. A redenção é finda, dando lugar à glorificação, ou seja, não há mais aquela luta entre bem e o mal na nossa vida. Muito menos a prevalência do mal, é só bem, é só bondade, é só alegria, é plenitude de alegria, e há um porquê disso. As primeiras coisas passaram, o propósito do sofrimento, o propósito da queda acabou, e viveremos algo ainda melhor do que foi no Éden. Então, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo, este sofrimento não é eterno. Sofrimento eterno é o lago de fogo. Mas isso que você está passando vai passar, vai acabar. Essa dor, esse desconforto, esse problema familiar. Eu sei que por sermos tradicionais, por estarmos no meio histórico da fé protestante, nós temos uma aversão, às vezes, a mensagens positivistas, e que bom que nós temos. A mensagens humanistas, né? Agora, que não é mais a teologia da prosperidade, agora é a teologia coaching. Mas, irmãos, não deixe que a sua aversão à mentira abafe os seus ouvidos para escutar as mensagens positivas que brotam da palavra de Deus. Nós temos muitas boas notícias na palavra de Deus. Nós temos muita mensagem na palavra de Deus que nos motiva a vivermos em alegria e em esperança. E Apocalipse é uma dessas mensagens. Então desfrute. Se está recebendo, está ouvindo algo bom, é algo, tá certo, não está, Glauber? Está aprovado pelo pastor. Glorifica a Deus. Aleluias. Porque esse sofrimento vai passar, não é para sempre. Eu não posso te prometer que ele vai acabar agora. Eu não posso te prometer quando vai acabar. Mas eu posso te dizer com toda certeza de que toda essa dor é por enquanto. Porque o que nós estamos vivendo aqui, irmãos, é apenas uma pequena introdução de uma vida toda eterna com Deus, e toda essa eternidade você não vai sentir um cisquinho de dor, absolutamente nada. Isso não é humanista, isso é cristocêntrico, porque Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, nós não precisaremos lidar com o luto. Só quem já lidou com o luto sabe a dor que é, a dificuldade que é, e você nunca mais vai sentir aquele negócio esquisito do luto. Vai acabar, não vai ter mais. Você não vai ter nenhum tipo de dor, nós não teremos motivos para chorar. Nós não teremos motivos para chorar. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Na soberania de Deus, Ele não somente permitiu, mas Ele decretou que tudo o que aconteceu no Éden acontecesse. E todo esse pecado que aflige a humanidade, e toda essa dor que nós sentimos, que nós experimentamos, uma dor tão profunda que seja ser palpável. Por quê? Porque a luz brilha sobre a escuridão. E Deus, Ele é glorificado por meio de destruir o mal, o pecado e a morte. E aqui em Novos Céus e Nova Terra, este plano do Senhor terá sido concretizado.
e nós iremos agora habitar com Deus para todo sempre, sem nenhuma dor mais, sem nenhum tipo de sofrimento. Ou seja, os efeitos do pecado cumpriram o seu papel de serem um lembrete permanente da nossa pecaminosidade. O pecado, essa dor, é um lembrete permanente da nossa falência espiritual, além de toda a conformação à imagem de Cristo que Deus opera em nós por meio do sofrer. Mas agora nós estamos glorificados aqui, nesse texto, nessa era. O salário do pecado é a morte, mas essa morte foi lançada onde? No lago de fogo. Por isso que não haverá mais morte. Vai acabar. Essa dor, esse sofrimento, ele é por enquanto. Então, irmãos, o que nós aprendemos de prático com isso? Que a presença de Deus traz alívio e descanso. Desde já, a presença de Deus faz-nos desfrutar daquilo que há de vir. Então, se você tem acesso à presença de Deus, e nós temos acesso à presença de Deus por meio de Cristo Jesus, desde já, desfrute desse alívio. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está conosco em toda essa dor. E Jesus fala, venham a mim, ou seja, está falando da presença dele, desfrute da minha presença. Jesus está falando, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Então essa esperança escatológica do fim da dor, do fim do sofrimento, não é algo que você precisa esperar para desfrutar ela só lá na frente. Você já pode começar a desfrutar desse alívio espiritual, principalmente, por meio da busca da presença de Deus, inclusive e principalmente no sofrer. Principalmente no sofrer. A dor não é eterna, mas a presença de Deus é eterna. A bondade de Deus é eterna. A sua misericórdia é eterna. E é isso que nós iremos desfrutar. Então em Cristo nós temos acesso a essa presença de Deus, e isso traz alívio e descanso ao nosso coração. Lembrando também que a comunidade dos santos, a igreja do Senhor, deve ser um lugar de alívio às almas, pois a presença de Deus traz esse alívio. A igreja deve ser o que nós podemos chamar de um microcosmo, novos céus ou nova terra. Ou seja, uma palavra mais fácil, um pedaço do céu. A igreja deve ser isso, um pedaço do céu. E eu sei que vocês têm um pastor que sempre exortam vocês a não se perderem. E eu sei que vocês têm buscado ser uma igreja saudável. Nós lá em Jacareí estamos também nessa luta. Mas irmãos, é muito possível que uma igreja saudável, com uma confessionalidade bíblica, com pastores bíblicos, com uma estrutura muito boa, seja qualquer coisa menos um pedaço do céu. Certifique-se você, cada membro dessa igreja, a estar cooperando para que este local seja um local que as pessoas vêm aqui e desfrutam da presença de Deus e têm alívio para as suas almas. Eu sei que é uma palavra passada, mas por vezes uma igreja bíblica pode ser um lugar tóxico, pode ser um lugar às vezes muito legalista, ou um lugar extremamente liberal. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, e nós temos que zelar a membresia. Cada membro tem que entender o seu papel de fazer da igreja sempre um lugar saudável, um lugar onde a presença de Deus é palpável, um lugar onde você tem um bom conselho, um lugar onde você tem um sorriso, um lugar onde você tem um abraço. O que as pessoas mais criticam nas igrejas? Eu fui lá e ninguém me deu um abraço. Tudo bem que na maioria das vezes essas reclamações vêm de pessoas que não estão com o seu coração no devido lugar. Mas, poxa, o que custa dar um abraço também, né? E por vezes, irmãos, nós temos uma teologia muito boa, mas que não se materializa em coisas muito
muito simples, que fazem da igreja esse lugar de alívio, esse lugar de que a pessoa vem e ela consegue ver, Deus está aqui. Deus está aqui. Principalmente porque, perceba, nós somos chamados também a dar alívio aos que sofrem. Nós somos chamados a dar alívio ao pobre, ao necessitado. Nós somos chamados a enxugar dos seus olhos as lágrimas deles também. Então, se há uma aplicação que podemos ter desse texto para a igreja, é isso: certifique-se de estar fazendo dessa igreja um pedaço do céu, vivendo a sua fé, amando os seus irmãos e cooperando para o avanço dessa comunidade, para a saúde dessa comunidade. A saúde de uma igreja não está só nos seus documentos confessionais e estatutários, está na vida e no coração dos seus membros. Então seja um membro saudável, para que essa igreja seja saudável e também traga alívio aos que sofrem, àqueles que têm dor. Então essa é a segunda pergunta que esse texto responde. Qual a terceira pergunta? Quem nos garante esse futuro? Quem nos garante? Vinícius, essa história está muito boa demais. Novos céus, nova terra, um novo povo, não tem sofrimento nenhum, tem a presença de Deus completamente ali naquele lugar. Essa história está muito boa. Quem garante? Os versículos 5 e 6 são como um carimbo, uma autenticação, uma certificação de que esse futuro bom com Deus é algo certo que podemos crer e esperar. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O próprio Jesus está dizendo aqui. Se você tem uma Bíblia daquelas que a palavra de Jesus está em vermelho, deveria estar aqui. Ele está dizendo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Tudo está feito. Essa frase não te lembra algo? Jesus já falou algo assim. Ele falou onde? Na cruz. Está consumado. Aí eu pensei: será que é a mesma palavra? Não, não é. Não é a mesma palavra. E eu não quero aqui ir muito profundamente nisso, porque eu também nem tenho capacidade em línguas originais, mas a palavra é diferente, porque na cruz Jesus Cristo está consumando uma parte do plano, que era o plano de redenção, de ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que recebe a ira de Deus naquela cruz pelo seu povo. Aqui ele usa uma palavra que é a mesma palavra utilizada para nascer, para nascimento, ginomai. É como se ele estivesse falando assim: tudo veio à existência, tudo se fez novo. Não é que assim completou-se um plano, não. Simplesmente agora sim nós temos um novo começo. Tudo isso aqui nasceu, não existia, passou a existir. É algo novo, não é algo completamente novo, algo que não tem precedente. É que nós chamamos de uma nova criação. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, ele fala dessas duas letras do alfabeto grego, que é a primeira letra e a última letra, ou seja, eu sou o princípio e eu sou o fim. Na verdade, eu acredito que o versículo 6 deveria acabar aqui, e o próximo é o 7. Então, quem nos garante esse futuro? Cristo Jesus é quem nos garante esse futuro. Ele autentica isso. Eis que faço novas todas as coisas. Tudo nasceu, tudo veio à existência, está consumado. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Ou seja, mais uma vez, temos uma visão adquirida pelo ouvir. João está ouvindo, agora com mais essa sentença, está saindo do trono, essas sentenças. Todas as coisas serão feitas novas. Ele pede para que isso seja escrito, autenticando, como eu disse para os irmãos. Então, irmãos, certamente teremos novos céus e terra. É uma nova vida na presença de Deus, em toda a sua plenitude, sem nenhum efeito do pecado, jamais. E de maneira muito parecida, ele fala sobre isso, que tudo está feito, que tudo está ali e você pode crer.
todas as coisas foram feitas novas, a fim de deixar claro a centralidade de Jesus, da pessoa de Jesus, tanto na criação, como na redenção, como na glorificação. Jesus declara que ser o início e o fim de tudo. Então esse que está fazendo todas as coisas, ele estava também quando Deus estava criando todas as coisas. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele nos redimiu com seu próprio sangue, e agora ele faz novas todas as coisas. Então, Jesus Cristo, ele é o agente da criação. Jesus Cristo é o agente da nossa redenção. Ele é o agente da nova criação, da glorificação. É isso que quer dizer ele ser o alfa e o ômega. Perceba o valor, a grandeza, a transcendência, a divindade, o poder, a glória eterna de quem está falando para nós que haverá novos céus e nova terra. Então, pode acreditar. Pode acreditar. É o próprio Cristo quem nos promete, e é Ele mesmo quem faz novas todas as coisas. Então, quem nos garante esse futuro? Cristo Jesus é quem nos garante tudo isso. E João ouviu isso, ele acreditou. A minha pergunta é: mesmo você tendo ouvido tudo isso, mesmo você tendo visto toda essa autenticação de Jesus para todas essas palavras, todas essas promessas, qual voz você está escutando? Qual promessa escatológica você está acreditando? Ou seja, o que você acredita que deve ser um mundo bom? Qual a sua concepção de mundo, sua cosmovisão? Como você deseja que o mundo seja? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque por vezes, irmãos, nós trocamos a mensagem bíblica por mensagens mundanas de transformação de mundo, por aquilo que nós chamamos de ideologias, algumas mais bem sistematizadas, outras nem tanto. Mas por vezes, irmãos, podemos ser materialistas. Você acha assim: eu serei feliz quando eu tiver conquistado tudo aquilo que eu acredito que devo conquistar, tudo aquilo que é material. Ou você pode ter talvez uma esperança escatológica mais política: eu serei feliz quando tal governo estiver no poder, quando tal ideologia fizer parte do governo. Ou eu serei feliz quando alguma outra coisa, alguma outra ideia imperar na humanidade. Não escute os cantos da sereia. Não há nada que nós precisamos escutar sobre um futuro melhor. O futuro melhor está aqui. Novos céus, nova terra, e o mar já não existe, e a noiva do Senhor descendo, a nova Jerusalém, ataviada como noiva, e Deus, eis o tabernáculo de Deus, e nós habitando com Deus plenamente. Irmãos, não há absolutamente nenhuma proposta de mundo melhor do que essa. Então escute essa proposta, porque isso aqui não é uma proposta, isso é uma promessa. Todas as alternativas escatológicas que o mundo nos coloca, elas são só tentativas miseráveis de transformar o mundo. Mas aquele que está falando é aquele que fará. Aquele que está prometendo é aquele que tem o poder em suas mãos. Cristo Jesus, o alfa, o ômega, o início e o fim. Então, em quais promessas você tem acreditado? O que você acredita que de fato precisa acontecer na sua vida? Jesus é a voz e a esperança que norteia a sua vida. Jesus é a voz e a esperança que norteia a sua vida. Pense nisso. E agora, por último, para quem é esse futuro?
Vimos novos céus e nova terra, vimos que como será um desfrute da plenitude da presença de Deus, sem sofrimento algum. Vimos que Jesus Cristo promete que isso, nos garante que isso irá acontecer, mas será que é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Aí eu volto para o tema da minha mensagem. Este é o futuro para aqueles que têm sede. Então, versículo 6b, eu acredito que deveria começar o 7, diz assim: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ou seja, para quem é esse futuro? Para os que têm sede de Deus e perseveram em Cristo Jesus. O futuro é para estes. Então aqui Jesus está fazendo referência a Isaías 55:1, que fala: vem, beba, coma sem preço, venha beber da fonte da água da vida. E Jesus traça uma linha, deixando claro pelo menos duas características daqueles que haverão de herdar todas essas coisas. Eles têm sede e eles vencem. Os que herdarão esse futuro são aqueles que têm sede e aqueles que vencem. Eles são devotados a Deus e eles perseveram na vida cristã. Não é qualquer tipo de pessoa. E se lermos esse verso isolado, nós poderíamos entender um certo tipo até de mérito, né? Mas sabemos, porque comparamos Escritura com Escritura, que a salvação é pela graça. Então, o que nós, toda vez que você lidar com textos assim, o texto mais claro da graça de Deus também nos explica. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10. Então, quando nós vemos que aqueles que herdam esse futuro bom, eles parecem que são pessoas boas. Por quê? Porque eles são feitos bons pela graça de Deus. Essa que é a questão. Às vezes a gente ouve umas piadinhas, né? Uma vez eu ouvi uma piada assim, né? Aquele que crê não parece, mas tem a vida eterna. Parece sim. Parece, e muito. Por quê? Porque a graça de Deus, quando ela cai sobre a vida de uma pessoa, ela transforma a vida dessa pessoa. Ela muda a vida dessa pessoa. Ela muda o coração, os amores, as afeições dessa pessoa. Então, aqui parece, nossa, são pessoas que têm sede, são pessoas devotadas a Deus, são pessoas que perseveram, que vencem. Por quê? Porque a graça de Deus faz isso na vida delas. Então, essa graça de Deus, ela é atuante e transformadora e destaca os filhos de Deus do restante da humanidade. Os que não são alvos da graça de Deus, não possuem essas características que nós devemos possuir. São pessoas que não passarão pela segunda morte. E como que elas evidenciam isso? Elas têm sede e elas perseveram. Elas têm sede e elas perseveram. A pergunta que eu faço: você quer esse futuro? Você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? Irmãos, nós temos a tendência, todos nós, de fazermos do fim do sofrimento o alvo da nossa vida. Isso faz com que a nossa visão fique nublada, fique turva para aquilo que está diante de nós. Salmo 16 diz: na tua presença
há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, você tem sede de Deus? Você deseja Deus? Porque este futuro com Deus, e Deus é o principal do novo céus e nova terra, nós não ligaremos para as ruas de ouro, porque nós estaremos diante daquele que venceu. Então a pergunta que eu faço: você tem sede de Deus? Porque aqueles que têm sede de Deus é que irão herdar essas coisas. Então eu não estou falando aqui de impecabilidade, não estou falando aqui de perfeição de vida, mas é aquele desejo pela presença de Deus e aquele senso de inadequação instalado na sua vida, de que eu sempre tenho que buscar mais a Deus, sempre tenho que conhecer mais as Escrituras, não há oração o bastante, não há o que eu faça, sempre precisarei de mais, porque eu tenho sede de Deus. Eu fui batizado muito novo, acredito que eu tinha 10 ou 11 anos, se os irmãos se lembram. E depois eu simplesmente assim, parei de ir na igreja, mas eu não fazia muita coisa errada, porque eu tinha medo da minha mãe, então isso ajudava um pouco. E sumi da igreja, às vezes aparecia, aí de repente eu comecei a ter o quê? Sede de Deus. De repente a igreja, na minha adolescência, começou a fazer sentido. Participar dos cultos começou a fazer sentido. Ler a Bíblia começou a fazer sentido. Por quê? Porque eu havia nascido de novo. Eu não precisava que ninguém me levasse à igreja, porque eu queria ir à igreja. Eu tinha sede de Deus. Ter sede de Deus é nada mais, nada menos do que ser convertido, ter nascido de novo. E numa audiência grande como essa aqui, ainda mais não conhecendo os irmãos, tendo crianças aqui, a pergunta é: você nasceu de novo? Você tem sede de Deus? Porque este futuro aqui não é para todo mundo, é para quem tem sede de Deus, é para quem deseja Deus, para quem se satisfaz em Deus. Então você tem sede? Porque o versículo 8, e por que eu não posso ir embora sem chamar a atenção de vocês a isso? Porque o versículo 8 é terrível. É terrível. Ele trabalha o melhor do texto no começo e deixa algo muito grave para o versículo 8. Ele fala assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, num contraste total, Jesus faz essa lista de pecados que são simplesmente características daqueles que não têm sede e que não prevalecem, porque quem herdará é aquele que tem sede e aquele que vence. E a esses é determinados seus destinos: o lago de fogo e enxofre, a condenação eterna, o exato oposto daqueles que têm sede. E a covardia aqui é citada porque muitos estavam, por causa da perseguição, desistindo da sua fé. E muitos, por conta do desânimo espiritual, estavam dando lugar à carne e sendo licenciosos. Então você consegue ver como o seu futuro eterno pode estar em jogo aqui? Pode estar em jogo aqui. Você tem sede, você quer mais de Deus, você sonha com um relacionamento de mais intimidade com Deus, você sonha que você consiga amanhã ter uma semana melhor na sua vida devocional.
Você sai do culto com essa esperança: amanhã eu vou ler as Escrituras, amanhã eu terei tempo de oração com o Senhor. E pode ser que você não consiga, pode ser que você peque, fale, ou alguma coisa na sua rotina mude, algo que você não tem controle. Mas você chegará ao final do dia com sede, porque é isso que importa. É isso que importa, é esse senso de inadequação, de que nunca é o bastante. Eu quero mais de Deus, eu preciso mais do Senhor. Irmãos, o futuro dos que têm sede de Deus é habitar plenamente com Ele, sem choro, angústia e dor. Esse é o futuro daqueles que têm sede de Deus. Então, respondendo às perguntas que esse texto nos traz: onde será este futuro? No mundo renovado e com pessoas transformadas em Cristo. Todos os problemas da humanidade que nós estamos vendo não existirão mais, porque não haverá esta humanidade, haverá outra humanidade. São só pessoas transformadas por Deus. Como será esse futuro? Será um desfrute da plenitude da presença de Deus e sem sofrimento algum. Nenhum tipo de sofrimento, absolutamente nenhum. Essa dor que você está sentindo, você não carregará consigo, não carregará. E quem nos garante esse futuro maravilhoso, esplendoroso? Cristo Jesus é quem nos garante tudo isso. Ele mesmo, porque aquele que promete é aquele que faz nova todas as coisas. E para quem é esse futuro? Esse futuro, para quem que é? É para os que têm sede. Para os que têm sede de Deus e perseveram em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que a sua vida seja pautada, seja guiada, seja norteada por aquilo que é eterno, não por aquilo que é passageiro. Pelo amor de Deus, foque naquilo que é eterno. Gaste a força do seu coração e até mesmo seus recursos naquilo que produz frutos para a eternidade, porque tudo isso que nós estamos vendo é passageiro, e que hoje mesmo você já viva essa vida se importando com aquilo que é eterno, e também que você seja consolado com a verdade de que os sofrimentos passarão, e que hoje mesmo você pode ter alívio buscando a presença de Deus. Hoje mesmo você pode ter alívio buscando a presença de Deus. Mas, por último, mas não menos importante, certifique-se de estar do lado certo da eternidade. Certifique-se de estar do lado certo da eternidade. Porque a questão não é se o seu nome estará escrito em algum livro, como nós vimos no julgamento do trono branco. A questão é em qual livro estará escrito o seu nome. Em qual livro estará escrito o seu nome? No livro da vida? E como eu sei que meu nome está escrito no livro da vida? Eu tenho sede. Eu desejo Deus. E a minha alma não, como diz Agostinho, a minha alma não encontra descanso enquanto não descansa em Ti, ó Deus. Então, você tem sede? Estou sendo repetitivo de propósito, não estou enrolando não, porque eu não quero que você saia daqui sem esta certeza deste futuro bom. E lembrando, essa certeza não vem da nossa impecabilidade, essa certeza vem da nossa salvação em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida sem pecado algum, padeceu na cruz pelos nossos pecados, recebeu a ira de Deus em nosso lugar naquela cruz, sangrou naquele madeiro para nos dar uma nova vida, e ressuscitou ao terceiro dia. O Espírito Santo de Deus ressuscitou Cristo Jesus, e esse mesmo Espírito habita em nós, e coloca dentro de nós o que? Sede de Deus.
Então, certifique-se de estar do lado certo da eternidade. Amém? Este é o futuro daqueles que têm sede de Deus. Eu espero que você esteja sentindo essa sede. Vamos orar? Vou dar um tempo para que você tenha um momento com o Senhor de oração. Depois eu romperei esse silêncio orando por vocês. Deus, muito obrigado, Pai, por nos dar um futuro maravilhoso com o Senhor. Obrigado por termos a certeza de que Tu enxugarás dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá dor, não haverá morte, não haverá luto, nenhum pranto, porque as primeiras coisas passaram. Obrigado, Senhor. Em Ti está a nossa esperança, nos novos céus e na nova terra. Novo céu e nova terra, e uma presença plena do Senhor nas nossas vidas. Nós não precisamos de nada mais. Nós não precisamos de nada mais que isso. E Senhor, muito obrigado porque, embora esse dia ainda não tenha chegado, o Senhor já inaugura isso no nosso viver, dando-nos essa salvação em Cristo Jesus. E podemos, ó Pai, como estamos aqui, na Tua presença, desfrutando da Tua presença, ouvindo a Tua voz, cantando louvores a Ti, amando os nossos irmãos, ó Pai, vivendo em comunhão uns com os outros e contigo. Muito obrigado, Pai, por nos dar semanalmente e também todos os dias esse vislumbre da eternidade, ó Pai, e que as nossas vidas sejam guiadas, ó Pai, por essas coisas eternas que o Senhor nos promete, ó Pai. Que nós não foquemos naquilo que é passageiro, naquilo que vai, Senhor, como um vapor, mas que nós, ó Pai, mantenhamos os nossos olhos fixos em Ti, fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, ó Pai, eu espero que os meus irmãos tenham sido animados pelo Senhor, tenham sido, Senhor, recebido uma mensagem bíblica de ânimo, ó Pai, para perseverarem, para terem sede e vencerem, Senhor, a caminhada cristã em Cristo Jesus. Consola, Senhor, traga ânimo, Senhor, restaura, Senhor, em nome de Jesus, e que continuem sendo, Senhor, crentes, ó Pai, que têm sede do Senhor e buscam a Tua presença, buscam a Tua vontade, ó Pai. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.